teremos a palestra dos professores Gerson Flávio e o professor Alexandre Cardoso, sobre realidade virtual. Eles são da Engenharia Elétrica da UFO. Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Professor Gerson e eu queremos agradecer a oportunidade a nós disponibilizada nessa tarde, dizer a vocês que a questão que a senhora colocou, a avó da Iris, que eu conheço desde pequenininha, de equidade é uma preocupação que temos na medida em que desenvolvedores de tecnologia nos colocamos à frente da possibilidade de gerar, com a tecnologia, a oportunidade da equidade. É isso que nós queremos discorrer para vocês, ainda que brevemente, nesse período da tarde. Nós temos à direita daquele vídeo, aliás, eu vou pedir ao pessoal da técnica para diminuir um pouquinho a luz, para que o vídeo possa ser melhor assimilado. À direita daquele vídeo, vocês têm uma visão da programação do ENIAC, ou ENIAC, o primeiro computador humano da década de 20 do século 20, 1927, mais ou menos. Caiu alguma coisa aqui. Desligaram o projetor. Se vocês observaram bem no começo daquele vídeo, acho que ele está rodando, volta um pouquinho, Milton, está aqui à direita, nós temos uma situação em que, para programar o computador, era necessário colocar um jack, tipo aquele de telefone antigo, não sei se vocês se lembram de hotéis antigos, em que você colocava uma linha num determinado ponto. E é exatamente isso que era a programação de computador há mais ou menos 100 anos atrás. Se nós observarmos a evolução que houve na informática nesses últimos 100 anos e a possibilidade que a informática trouxe para a inclusão, para a equidade, para desenvolvimento, para a sustentação da melhoria da condição humana, realmente, nós estamos vivendo o século da inovação, o século da inclusão, o século da modificação. E essa é a proposta que vamos trazer para vocês. De que maneira, a partir de uma mudança substancial na interface entre computadores, por favor, Milton, nós podemos alterar a forma com que utilizamos os mesmos. Vocês estão vendo uma foto, aliás, um conjunto de vídeos em que apresento no Colégio Nacional há cerca de uns 4 anos, aquele velho telefone preto com disco, não sei se vocês se lembram ainda, e eu fiz um desafio para os colegas, os meninos de 10 anos de idade, para discar para o meu telefone. Foi realmente hilário. Nenhum deles, estávamos com quase 70, nenhum deles imaginou que era necessário colocar o dedo no disco e girar o disco. Aliás, discar para um telefone vem da ideia de girar o disco. Ninguém disca mais. Pior que isso, eles nunca entenderam por que é que tinha um fio pendurado no telefone. Vocês estão vendo ali, ó, essa garotinha chama Lívia, e ela não sabia o que fazer. A princípio, ela nem sabia que tinha que tirar do gancho para fazer a ligação. Se nós observarmos que isso foi algo que eu e o Gerson utilizamos alguns anos atrás, e acho que alguns de vocês também, Lélia talvez, né, Lélia? Mas isso é inconcebível para essa geração. E é essa geração que está aí exposta a jogos, a computação na nuvem, a uma série de dispositivos apoiados por computador, que exige de forma premente que o desenvolvimento das soluções de computadores incluam aqueles que também possuem doenças e que estejam afastados da possibilidade de trabalhar e de usar o computador, seja para a brincadeira, seja para estudo, seja para a inclusão na rede social, e esta é a retórica do que estamos pensando e desenvolvendo na universidade. Temos a honra de ser, professor Gerson e eu, participantes de um grupo de pesquisa que é o primeiro de realidade virtual, ou um dos primeiros do Brasil, e hoje é o maior. Estamos com mais de 32 pesquisadores e, com orgulho, levamos a UFO e Uberlândia para uma série de soluções que são inéditas no mundo. Vamos passar para algumas delas, Milton, por favor. Aliás, o que é realidade virtual? É bom falar um pouquinho disso. Vocês têm ali um exemplo claro de uso de realidade virtual. Um usuário qualquer exposto a um ambiente 3D, onde ele, eventualmente,
fazem interações, navega, troca, etc. Milton. Esse aqui é um exemplo de aplicação de realidade virtual que eu vou pedir o Gerson para explicar para vocês. Pessoal, esse é um Facility Assistance. É um prédio que usa um conceito americano, não é no Brasil, mas nós simulamos aí é como se fosse um lar de idosos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, os idosos têm a cultura de irem morar em locais como esse, e no Brasil essa cultura está começando, né, onde é como se fosse um hotel, né, como se fosse um asilo, mas que os idosos são muito bem assistidos, né. Aqui nós estamos mostrando em realidade virtual a simulação completa dessa edificação. Esse aí é o terceiro ou quarto prédio igual que essa empresa está construindo nos Estados Unidos, e nós estamos simulando essa edificação com fins da saúde para essa empresa, né? E com isso a visualização, a antecipação, né, e a adaptação ela é feita principalmente em ambiente virtual, e quando é colocada em prática se reduz custos, reduz processos e melhora aí o conforto dos idosos, né? É basicamente isso. E com isso você consegue andar em todos os lugares. Aqui a gente está mostrando já o uso da realidade virtual aplicada para fisioterapia. Esse é um trabalho que foi feito por um aluno nosso de mestrado, e é para pacientes que fizeram mastectomia, e é utilizado, ele rastreia o movimento do paciente e permite orientar, através de um jogo sério, todo o procedimento de fisioterapia conforme os protocolos fisioterapeutas. E com isso é possível, então, o médico ou o fisioterapeuta acompanhar a evolução do paciente em um ambiente virtual. Então, o sistema ele rastreia o movimento do paciente, o paciente acha como se estivesse fazendo um jogo, e o movimento dos braços é rastreado, e ela consegue uma pontuação. À medida que ela vai aumentando a pontuação, é porque ela está tendo uma evolução clínica, né, que é acompanhada toda pelo software, né. Isso tudo foi desenvolvido pelo nosso grupo, né, com a orientação do nosso grupo, né. E o que acontece? Com isso, olha lá, aquelas bolinhas são as posições que o paciente se encontra, né. E enquanto o paciente não consegue ficar naquela postura, ele não consegue uma pontuação. Essa pontuação, então, é uma evolução possível. Tá? Vamos passar para frente, que o nosso tempo está acabando. Milton, vamos lá. Aqui uma aplicação feita também no laboratório para possibilitar o ensino de Libras. Não sei se vocês sabem, é obrigatório hoje que o ensino de Libras seja incluído nas escolas. E nós utilizamos uma situação em que há um rastreador da mão, de tal sorte que, a partir do movimento do usuário junto desse rastreador, nós conseguimos identificar se ele está ou não digitando ou falando corretamente qual é o termo, ou qual é a letra necessária. Tem um bonequinho aí, se vocês observarem, parece muito com aquele jogo do Mario, né? Aquela lógica de encontrar. Ele para de frente a uma letra. Se vocês observarem no canto superior esquerdo, eu estou rastreando a mão. É pena que não tenhamos aqui um vídeo mostrando como é que foi feito esse rastreamento, mas é possível sim, nós fazemos isso a partir de um rastreador colocado sobre a mesa. Milton. Essa aplicação é uma aplicação que não é brasileira, mas ela mostra muito bem a possibilidade da gente utilizar a realidade virtual para a medicina. Um médico é exposto a uma situação em que o paciente chega com uma quebra, como é que fala isso? Uma fratura no pé, né? E essa fratura é apresentada por meio de um dispositivo. Vocês estão vendo uma projeção feita em cima do pé do paciente. Então, no pé do paciente, nós projetamos a real condição dos ossos a partir daquilo que foi capturado por um dispositivo de imagem, como um ultrassom ou um raio-x. O médico passa esse sensorzinho e estuda qual é a condição dos ossos do paciente
in loco, verificando inclusive se há ou não uma fratura com o uso de realidade virtual. Milton. Passa esse, Milton, por favor, eu quero mostrar um exemplo, mais um. Ah, bom, esse é um exemplo interessante. Essa senhora que está colocada de frente ao nosso computador, ela vai ser rastreada pelo olhar. Dá para entender que nós vamos fazer uma interação com o computador por meio do olhar. A ideia é permitir ao paciente, ou aquele que não pode ter movimento nas mãos, ou não pode mexer o mouse, ou qualquer coisa correlata, dominar a técnica de seleção, navegação, manipulação de vídeos por meio do olhar. E eu vou, a partir daí, Milton, emendar o próximo conjunto de filmes. Esse, em particular, retrata um trabalho que estamos fazendo aqui no nosso laboratório em Uberlândia, em que um usuário, utilizando um óculos de realidade virtual, que vocês estão vendo ali de realidade aumentada, pode observar o coração humano da forma com que ele está. A ideia é permitir ao médico que ele enxergue o órgão sem estar sem abrir o paciente. Milton. E para fechar esse conjunto... Não, mais um pouquinho. Pode ir, Milton. 1, 2, 3. Mais. Vai lá. Isso. Mais um, Milton. Isso aqui é um exemplo de utilização da mistura de realidade virtual com o ser humano, uma tatuagem que é aplicada na pele para permitir ao usuário fazer o comando do computador por meio da tatuagem, evitando, é claro, a utilização, por exemplo, de dispositivos que não são possíveis para a condição de restrição. E para fechar a apresentação de hoje, Milton, para frente um pouquinho, eu vou pedir a vocês para... Eu tenho condição, o pessoal de técnica da câmera, para som? Não? Áudio com som, por favor. Vídeo com som. Esse exemplo é um exemplo de um capacete que foi utilizado... Muito bem. Foi utilizado no Japão. Nós temos uma versão parecida com esse capacete. E vocês vão ver como é que o uso desse capacete possibilitou a inclusão, possibilitou a equidade, melhor dizendo, me perdoe, de um garotinho que não tem condições de tocar piano, mas tinha fortíssima vocação musical. Por favor, Milton. Ele está olhando para um capacete, nós rastreamos o olhar dele e a partir das posições que ele olha, é dado um comando relacionado com notas musicais. Então, sem tocar o piano, sem encostar no piano e apenas com o olhar, ele consegue participar de um concerto. Sem dúvida alguma, essa é uma situação em que você observa a extensão da possibilidade da utilização da informática na equidade. Ele veste o capacete e, a partir de agora, comanda, por meio do olhar, as notas musicais.
Não há fronteira para a pesquisa, não há fronteira para a possibilidade de termos condições de equidade para os nossos super garotos, para os nossos garotos raros. E a Universidade Federal de Uberlândia, por meio do Grupo de Realidade Virtual Aumentada, fica absolutamente prestigiada por ter possibilidade de ter contato com vocês nessa tarde. E a gente quer deixar para vocês a mensagem de que, dentro do laboratório hoje, a retórica é sempre aquela de possibilitar com que esses nossos garotos estejam com condições de ter todo o acesso à informação, a divertimento, etc., por meio da utilização do computador. Nós não temos a menor dúvida de que esse espaço de equidade é cada vez mais próximo e cada vez mais possível por meio da tecnologia. Muitíssimo obrigado a vocês. Muito obrigada, professores. É com muita alegria que a gente recebe a palestra deles, né? E acredito que a professora Rosimende do Conservatório